Antes de começar, inscreva-se neste canal para receber palavras de paz, conforto e espiritualidade. Ative as notificações e permita-se um momento de tranquilidade. Agora, feche os olhos, respire fundo e permita que essas palavras toquem sua alma. O primeiro livro das Crônicas. As tribos, o reino e a promessa de Deus. O primeiro livro das Crônicas é uma joia preciosa dentro das Escrituras Sagradas. Diferente de outros livros históricos da Bíblia, que frequentemente trazem os relatos crus das falhas e conquistas do povo de Israel, Crônicas tem um tom pastoral, reconstrutivo, quase como uma carta de esperança escrita para um povo que precisava lembrar de onde veio, quem era e a quem pertencia. Escrito após o exílio babilônico, quando o templo estava em ruínas e a nação fragmentada, sua intenção é fortalecer a fé da comunidade judaica ao relembrar as origens tribais de Israel, a importância da adoração e a centralidade do rei Davi e do templo em Jerusalém. É uma narrativa que oferece não apenas história, mas identidade, reafirmando que a aliança de Deus é inquebrável. O livro inicia com longas genealogias, que podem parecer áridas à primeira vista, mas que revelam o zelo em manter viva a lembrança dos nomes, das famílias, das tribos e da linhagem messiânica prometida. São capítulos de herança espiritual, uma ponte entre o passado e o presente, mostrando que Deus jamais se esquece dos seus. A história começa com a criação do mundo e segue por gerações desde Adão. A linhagem é traçada com precisão, passando por Sete, Enos, Cainã, até chegar a Noé. De Noé, 3 filhos são destacados: Sem, Cam e Jafé. O autor conduz o leitor pelas gerações de cada um deles, lembrando os povos que deles se originaram, como os egípcios de Cam e os javanitas de Jafé, mostrando que Deus é soberano sobre todas as nações. A descendência de Sem é especialmente destacada, pois dela viria Abraão, o pai da fé, o homem a quem Deus prometeu fazer uma grande nação. A partir de Abraão, o texto se detém nos filhos de Isaque, Jacó e Esaú. Jacó, renomeado Israel, tem 12 filhos, que se tornariam os 12 patriarcas das tribos de Israel. O livro registra a descendência de cada uma dessas tribos, com detalhes que reforçam a identidade e a herança de cada grupo. A tribo de Judá recebe atenção especial, por ser dela que viria o rei Davi e, mais adiante, o Messias prometido. Nomes como Tamar, incluída na linhagem apesar de sua história complexa, revelam a graça de Deus, que usa o imperfeito para cumprir sua promessa. Tribos como Simeão, com suas cidades no sul, e Gade, com suas vitórias pela fé no leste do Jordão, mostram que cada família, por menor que pareça, tem seu lugar no plano divino. A genealogia de Judá passa por Perez, Esrom, até Boaz, Obed, Jessé e finalmente Davi. Isso mostra como Deus escolheu com soberania uma linhagem real desde os dias mais antigos. Essa linhagem não foi perfeita, mas foi restaurada pela graça de Deus, e o livro de Crônicas mostra como cada geração teve seu lugar no plano divino. Outras tribos também são mencionadas com carinho. A tribo de Levi, por exemplo, recebe destaque especial, pois dela vinham os sacerdotes e levitas, responsáveis pelo serviço no templo, pelos louvores e pela adoração a Deus. São detalhados os ofícios dos levitas, divididos em clãs como Gerson, Coate e Merari, com funções específicas: cantores, porteiros, carregadores da arca, ministros do altar e até administradores do reino. O livro deixa claro que adorar a Deus não era algo improvisado, mas um serviço ordenado, contínuo, sagrado, com cidades designadas para os levitas viverem e servirem. A tribo de Benjamim é relembrada, e nela se destaca o rei Saul, o primeiro ungido sobre Israel. Ainda que tenha falhado, sua linhagem é registrada com respeito, mostrando que cada tribo tinha seu papel na história da nação. A tragédia de Saul culmina em sua derrota diante dos filisteus, onde ele e seus filhos caem. Sua desobediência, ao consultar uma necromante em vez de buscar a Deus, selou seu destino, ensinando que a liderança depende da fidelidade ao Senhor. Rúben, o primogênito de Jacó,
perdeu seu direito de primogenitura por causa de seu pecado, e esse direito foi transferido a José, cujos filhos Efraim e Manassés se tornaram duas tribos poderosas. Os registros destacam como Efraim teve papel importante, embora mais adiante fosse uma das tribos mais rebeldes. Ainda assim, Crônicas mantém a memória viva de todos. A tribo de Issacar, conhecida por entender os tempos e saber o que Israel devia fazer, é lembrada. A tribo de Zebulon com seus homens valentes, Aser com sua abundância de filhos e bênçãos, Dan com sua herança ao norte. Cada tribo é nomeada com honra, porque fazia parte da promessa feita a Abraão e representava um pedaço do povo de Deus. Quando o livro chega a Saul, reconhece sua liderança inicial, mas é Davi quem assume o centro da narrativa. Davi é o escolhido de Deus, o homem segundo o seu coração, aquele a quem o Senhor prometeu uma casa eterna. Crônicas omite muitos dos pecados de Davi que aparecem em outros livros, como o adultério com Batseba, não por ignorar sua falha, mas porque o foco aqui é mostrar a fidelidade de Deus e a promessa que permanece apesar dos erros humanos. A ascensão de Davi ao trono é contada com reverência. Ele é ungido rei primeiro sobre Judá, depois sobre todo o Israel. Reúne as tribos, estabelece Jerusalém como capital e conquista a fortaleza de Sião. Valentes de todas as tribos, como os 3 chefes e Benaia, que enfrentou um leão numa cova em dia de neve, unem-se a ele, simbolizando a unidade restaurada de Israel sob um rei segundo o coração de Deus. É em Jerusalém que Davi trará a Arca da Aliança, com grande alegria, música e celebração. O zelo de Davi pela Arca não foi isento de erros. Quando Uzá tocou a Arca indevidamente, morreu. Um lembrete solene da santidade de Deus e da necessidade de obediência. Corrigindo o erro, Davi organizou os levitas para carregar a arca com reverência, sob a liderança de Emã, Asaf e Etã, que entoaram louvores. A chegada da arca em Jerusalém foi marcada por um cântico de gratidão, onde Davi exalta a Deus como Senhor de todas as nações e fiel à sua aliança. A arca, símbolo da presença de Deus, tem lugar central na vida de Davi. Ele dança diante dela, escreve salmos, organiza músicos e levitas para ministrarem diante do Senhor continuamente. Crônicas destaca como a adoração a Deus passou a ser o coração do reino. Davi deseja construir um templo para o Senhor, mas Deus lhe diz que esse privilégio será de seu filho. Em um momento pivotal, Deus faz a Davi uma promessa solene. Seu filho construiria o templo e sua dinastia seria estabelecida para sempre. Essa aliança, que aponta para o Messias, é o coração da esperança de Israel. Davi, em resposta, prostrou-se, em oração, maravilhado com a graça divina, perguntando: Quem sou eu, Senhor Deus, e o que é a minha casa para que me trouxesses até aqui? Sua humildade reflete a confiança na fidelidade de Deus. Ainda assim, Davi prepara tudo com zelo, junta 100.000 talentos de ouro, 1 milhão de talentos de prata, madeira, pedras preciosas, dá ordem sobre os turnos sacerdotais, os músicos, os porteiros, os guardas do templo. Organiza os levitas em divisões precisas, 24.000 ao todo, para servir como sacerdotes, músicos, porteiros e até administradores do reino. Tudo é feito com precisão, como um pai que quer deixar para o filho não apenas um reino forte, mas um culto estabelecido. Ele reconhece que a verdadeira grandeza de Israel não está em suas armas, mas em sua adoração. Davi convoca o povo e apresenta Salomão como seu sucessor, ainda jovem, mas escolhido por Deus. Exorta os líderes a apoiarem o novo rei e clama a todos que busquem ao Senhor com coração íntegro. Inspirado pelo Espírito, entrega a Salomão os planos detalhados do templo, desde o pátio até o lugar santíssimo, como um arquiteto que entrega sua visão ao executor da obra. Davi faz ainda uma grande oferta pessoal de suas riquezas, e o povo segue seu exemplo com alegria. Em sua oração final, Davi exalta a grandeza de Deus. Teu, Senhor, é o poder, a glória, a vitória e a majestade. Na cerimônia de transição, Salomão é ungido rei diante de todo o povo. Davi, já velho, é lembrado com honra, e seu reinado termina em paz.
Esse livro, portanto, não é apenas um registro de nomes e eventos. Ele é um convite à memória, um chamado para lembrar quem somos em Deus, a importância de nossas raízes espirituais, a centralidade da adoração e da obediência. Cada tribo, cada nome, cada ato de fé é uma peça de um grande mosaico que revela a fidelidade do Senhor ao longo das gerações. Escrito para um povo que voltava do exílio, com o templo em ruínas e a identidade abalada, Crônicas reafirma que a aliança de Deus é inquebrável. Cada nome registrado, cada ato de obediência, cada louvor entoado é um convite para o povo buscar a Deus com fidelidade, como Davi, e confiar que sua promessa permanece. Um reino eterno, um Messias vindouro, uma esperança que nunca se apaga. O primeiro livro das Crônicas nos ensina que Deus é Senhor da história, que Ele vê e registra cada coração voltado a Ele, que sua aliança é eterna e que, mesmo após o exílio, mesmo após a dor, a promessa ainda permanece. A esperança ainda brilha e o povo de Deus é chamado a viver com dignidade, gratidão e temor diante daquele que reina de eternidade a eternidade. Mantenha os olhos fechados, respire fundo e lembre-se, a palavra do Senhor é viva e renova o nosso ser. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir estas palavras. Deus abençoe sua vida.